Boa noite a todos, eu sou Valéria Maradini Malimpensa e está no ar mais uma edição do Somos Mais aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, estarei ao vivo com vocês aqui. E hoje nós temos um convidado também especial, Carlos Alberto da Rocha, que é um ex-jogador de futebol, que irá contar um pouquinho para a gente sobre a história que ele tem, sobre a fama, e vamos conhecer um pouquinho melhor daqui a pouquinho com vocês, Carlos Alberto da Rocha. Ok? E antes de iniciar a nossa programação, vamos a mais um patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Trata-se do RB Marketing Político. Se vocês quiserem entrar em contato também com essa, é o 11 99903 8834. Acompanhem aí um pouquinho da propaganda da RB Marketing Político. Vamos lá, então. O Carlos Alberto, ele passou durante toda a carreira do futebol em alguns clubes. Nós conseguimos listar alguns, mas a gente vai deixar depois para o Carlos mesmo contando mais para a gente sobre isso, né? Então, nós temos ciência que o Carlos Alberto, ele atuou como jogador, fez carreira no Ituano, no Rio Branco de Andradas, no Internacional de Porto Alegre, Torpedo Moscoso, o Arsenal Tula Rússia, Corinthians de Alagoas, Mogi Mirim, Gama de Brasília, Independente Limeira e provavelmente tem outros aí que eu acho que no decorrer da apresentação nossa aqui, o Carlos vai contar um pouquinho. O Carlos, seja muito bem-vindo, viu? A Cidade Ativa Online o recebe de braços abertos aqui, ok? Nós vamos conversar um pouquinho sobre você hoje. Sinta-se bastante à vontade para responder as questões, ou mesmo se você quiser falar algo a mais, nós daremos esse espaço para você, ok? Ok. O Carlos, você é natural de onde? Sou natural de Santa Catarina. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Isso. Nasceu lá, viveu lá por muito tempo? Não, assim que eu nasci, eu já vim embora logo para São Paulo. Ah, tá. Então não foi muito tempo lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Assim que eu nasci, não demorou muito tempo, já viemos embora para São Paulo. Para São Paulo. Isso. São Paulo em qual cidade? Você ficou no estado mesmo? No estado de São Paulo mesmo. Tá. E, bom, você deve ter viajado muito, né? Enquanto jogador, né? Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre você. Você é casado, tem filhos? Sim, sou casado, tenho 3 filhos e tenho uma filha do coração também. E meus filhos, o mais velho tem 19, tem o Thomas, o Juninho com 19, o Thomas com 13, vai fazer 14, e a Ruth com 7 anos, e essa filha do coração tem 20 anos. Nossa, que beleza isso, que legal. Olha aí, mais uma coisa interessante que a gente não sabia. Ô Carlos, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Então nós estávamos conversando há pouco. Eu falei, você foi jogador até... Não, você é um profissional, talvez você esteja afastado, mas você atuou, então, enquanto jogador profissional. Durante quanto tempo você começou desde menino? Qual a sua trajetória? Conta pra gente. Daqui, como nós falamos, eu morei em São Paulo, e depois daqui de São Paulo nós fomos para o Paraná. Aí foi ali que nós começamos a viver e eu comecei a jogar a partir desde os 8 anos de idade. Aí eu só jogava futebol de salão na época, campo eu não jogava campo ainda. Aí ao decorrer do tempo, apareceu uma oportunidade de estar fazendo um teste até no clube que era o Manchester de Ourinhos. E só que quando me chamaram para fazer esse teste, falei, mas eu nunca joguei campo, eu não sei jogar campo, meu negócio era só salão. Daí até que, no decorrer do tempo, eu fiz um teste, gostaram daquele teste que eu tinha feito, e na época que eu fiz o teste na categoria na época eu falava infantil, mirim, aí no mesmo dia, eu também já fiz teste numa categoria acima.
E na época era de 12 para 13 anos. E daí, a partir desse momento que eu vi que a coisa já ia começar a se engrenar. Ô Carlos, a gente se descobre ou a gente é descoberto? Porque a gente vê a maioria dos grandes profissionais da área do esporte começam cedo, né? Precocemente, ao meu ver, 8, 9, 10 anos. Então, a gente se descobre ou a gente acaba sendo descoberto por alguém? Como que é esse processo? Porque você, então, se você começou lá com 12, 13 anos, você era bem moleque, bem menino ainda. Sim, Como que acontece isso? na verdade, o talento você tem, Uhum. o dom você tem. Então, a partir do momento que eles vê algo em você, eles vê que você é algo diferente, a qual eles estavam procurando. E até nesse meio termo, de a qual eles me viram treinando, jogando, e eles tinham a certeza que eu poderia sobressair naquilo que eu estava fazendo, que eu tinha qualidade. Não só para jogar salão, mas sim até mesmo no campo. Para quem não jogava campo, era só salão. Daí eles viram que eu tinha alguma coisa diferente. E aí, naquele momento, quando eu fiz o teste, a primeira coisa que o treinador falou é isso que eu estava buscando, que eu estava procurando. E a partir daquele momento que ele falou que é aquilo que ele estava querendo, e logo já ia começar a Taça São Paulo. A primeira Taça São Paulo aconteceu ainda lá em Presidente Prudente. Que ano? Isso foi em 87 para 88. Então, e na época, como eu morava no Paraná, e só podia jogar a Copa São Paulo quem era do estado de Ourinhos para frente. Daí, e também na época só podia jogar quem tinha nota azul. Quem tinha nota vermelha não podia jogar. Nota azul na escola. Na escola. Olha. Uhum. E daí foi tão interessante que na época que eu fui escolhido para disputar o campeonato, só que eu não podia, porque eu morava do estado de Ourinhos para trás, que era Paraná. E é só de Ourinhos para frente, que seria o estado de São Paulo. Mas só que o atacante que ia jogar na época, ele estava com nota vermelha. Então ele não podia jogar. Então ele tinha que escolher alguém que estivesse à altura daquele para poder apresentar da melhor maneira possível. Daí ele achou graça em mim e viu que eu teria a total condições de representar aquela equipe lá em Presidente Prudente. Então tudo começou ali. Você tinha de 13, 14 anos mais ou menos? 12 para 13 anos. 12 para 13 anos. E aí você não parou mais, né? Você foi parar agora aí nos últimos depois anos, né? dessa época, aí que começou a minha carreira, na verdade. Fui disputar a Copa São Paulo, lá em Presidente Prudente. Saímos na semifinal, perdemos para a Portuguesa do Desporte aqui de São Paulo, que na época nós jogamos contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, então era só time grande. E nesse dia estava o Guarani de Campinas lá jogando. E quando estava jogando, eles me viram jogando e eu tinha machucado até o tornozelo na época. Aí quem que entrou para tratar de mim foi o próprio médico do Guarani. Mas só que nessa, o treinador do Guarani já falou para ele que estava interessado em me levar embora para Campinas. Aí voltei para o jogo, acabou o jogo, aí fomos para os pênaltis, perdemos nos pênaltis. Aí acabou o jogo, tudo, ele chegou lá e falou, ó, toma aqui meu cartão. Quando você melhorar de tudo isso daí que aconteceu, você me liga que eu vou voltar a buscar você, eu vou levar você para Campinas. Demorou muito? Mais ou menos uns 6 meses. Até tinha machucado os 2 tornozelos na época. Aí, ao decorrer desse, que eu estava me cuidando, tudo. E a primeira coisa que a gente pensava, acho que ele nem vai vir mais atrás, porque já passou tanto tempo. Eu falei, mas assim mesmo eu vou ligar porque ele mandou ligar. E quando eu liguei, que eu falei que era o Carlos Alberto, que jogava no Manchester de Ourinhos e tal, ele já lembrou na hora. Aí ele falou, mas aonde você tá? Eu falei, eu tô aqui mesmo, em Ourinhos, tal. Falou, ó, vai tal dia, eu vou estar marcando, eu vou aí pra gente conversar, que eu vou trazer você para Campinas. Aí quando a gente combinou tudo, ele foi lá e realmente aconteceu aquilo que ele já tinha falado para mim. Que interessante. Como que é conciliar, porque você estudou, você tem formação fundamental, médio, Sim. Faculdade e tudo mais? Eu terminei o estudo do ensino médio e não fiz faculdade ainda.
assim, pretendo fazer uma faculdade, porque, queira ou não queira, isso daí vai agregar muito, ajuda muito. E ao decorrer disso daí, para você auxiliar, jogar, estudar, a gente sabe que é difícil. Na época, quando eu parei de estudar, eu parei no primeiro colegial. Não deu tempo de eu terminar. Tá, então é difícil conciliar, Carlos Alberto, a sua profissão, no caso, na época lá, né? Era difícil de conciliar com os estudos na idade regular ou dava bem para conciliar? Porque vocês treinam muito, é intensiva a coisa. E creio que viagens constantes você fazia também para acompanhar time, né? Mas dava para conciliar? Dava, na verdade, assim, faltou até um pouquinho de interesse maior em terminar os estudos. Porque, na verdade, é cansativo. Tudo que você faz hoje é cansativo. Porque você treinar, você ir para o jogo, aí de repente na semana você já viaja para jogar, chega à tarde, no outro dia você já descansa, à noite você já tem que ir para a escola. Então, assim, fica até um pouquinho cansativo. Mas se você tiver um pouquinho de compreensão, sabendo que vai ser bom para você, você consegue terminar, consegue fazer as duas coisas. Certo. Mas você veio terminar o ensino médio alguns anos depois, né? Que você falou que até o primeiro ano do ensino médio, que era o antigo colegial, você levou numa boa. Sim. Depois você deu um tempo e depois voltou a concluir. Daí eu terminei o terceiro. Apoio familiar. Sempre teve apoio? Seus pais eram a favor? Ou tinha algum empecilho no meio do caminho? Ou não? Olha, meus pais sempre eram a favor. Na época, porque não tinha total condições, sempre quando eu ia para mim treinar na época em Campinas, morava na fazenda Itapeva, aqui perto de Rafar. Daí a gente já veio embora para Rafar, já morando aqui pertinho. E para mim poder treinar em Campinas, a gente não tinha condições. Era 2, 3 vezes na semana, eu ia treinar de ambulância. Como assim? Porque na fazenda onde eu morava, a ambulância saía daqui de Rafar e ia pegar algumas pessoas que precisavam ser atendidas na Unicamp. Certo. E nisso, meus pais eram muito amigos do administrador da fazenda, e nisso ele sempre me ajudou. Falar, meu filho precisa treinar lá em Campinas, mas só que as condições não davam. Então tem que pagar ônibus, tem que pagar para voltar, vai chegar tarde, e o horário de treino também já não batia com os horários de ônibus. Aí eu pegava a ambulância lá na fazenda e ia treinar lá em Campinas. Aí me deixava lá na porta do estádio, eu saía 4h30 da manhã, e eu chegava às 7 horas da manhã. O almoço era meio-dia, desde as 7 da manhã até meio-dia sem comer nada. E tendo que treinar, né? E tendo que treinar. O treino era 2 horas da tarde, 2h30. E nisso, e sempre quando acabava o treino, era umas 5 horas da tarde, 5h30. A ambulância passava às 7 horas da noite. Chegava em casa 9 horas, 9h30 da noite. E nisso, graças a Deus, tinha pessoas que ajudavam lá em Campinas, inclusive o Marco Antônio Boiadeiro, que jogava no Cruzeiro, jogou no Guarani. E ele mesmo fala assim, caso a ambulância não vir passar a pegar você, fala que você é meu primo, para eles deixar você dormir aí dentro. Então, tem pessoas que até hoje gostam de ajudar uns os outros. Então, nisso daí, eu fiz isso 2 anos em seguida. Então, daí chegou um tempo que eu já não tinha mais aquela força de poder ir, porque já estava sendo desgastante, porque eu já estava perdendo aula direto, então não tinha como terminar, porque nas semanas já perdia 2 aulas, então toda semana você perdia 2 dias, porque você tinha que treinar, você tinha compromisso também com aquilo. E a gente acaba achando que, então, como a gente descobriu, né, a gente descobre esse lado profissional, a gente acha que não, agora eu vou dar uma atenção àquilo ali e vou deixar, pelo menos o que eu tenho de conhecimento, né, como professora de sala de aula mesmo, sempre tem uma prioridade, o estudo ficava sempre para trás, sempre é mais ou menos isso, né? Isso. O Carlos, os internautas, eles interagem conosco, ok? Bom, primeiramente, Alessandra Marques, boa noite, ótimo programa. Obrigado, Alessandro. Manda um abraço aqui para o meu primo, o Alessandro. Então, um abraço aí para o teu primo, ok? O Ricardo Mota, que é um dos internautas que normalmente interage conosco, boa noite, Cidade Ativa Online. Ele faz uma pergunta para você, Carlos.
O que mudou no futebol na época que você jogava até o dia de hoje? E aí? Eu acho que mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Vamos lá responder para o Ricardo. Inclusive, Ricardo, boa noite. É um prazer imenso estar falando aqui com você nesta noite. Eu acho que o futebol hoje em si, ele se resulta em duas etapas. Hoje em dia o futebol ele ficou muito competitivo. Principalmente no quê? Força física, que mais tem hoje. Porque antigamente era muita técnica. Não é que nem nos dias de hoje. Hoje o time que tiver mais força de vontade, mais disposição, provavelmente o time vence. Chega até onde é para chegar. Porque hoje em dia as coisas ela mudou muito do tempo quando eu jogava para o tempo de agora. Tá. Respondida a pergunta, Ricardo, ficou claro? Vamos lá. Continuando então, o Carlos, você passou por vários times, né? Esses que nós listamos no começo do programa, tem algum que nós pulamos, nós não falamos aqui, ou são aqueles mesmo? São esses daí mesmo. Tá. E não concomitantes, né? Você foi passando por cada time um de cada vez. Sim. Nada concomitante. Não. Né? Tudo com contrato. Tudo com contrato. Contrato anual, é assim que funciona a coisa? Contrato anual. Tá. Você disse, conversando conosco agora há pouco, que você atuou até 2003, mais ou menos? Isso. Como profissional. Como profissional. Carlos, você ganhou muito dinheiro, né? Bastante. Você fica à vontade para falar sobre isso? Eu estou aqui à disposição. Ok. Eu acho que a gente não tem que esconder que já é para ser falado. Certo. Então, porque se nós estamos aqui hoje ao vivo, é para responder as perguntas que tem que ser falado. O Somos Mais, ele tem essa característica mesmo. A gente quer conhecer personalidades, celebridades, entre outros assuntos abordados aqui, né? Então, a gente vai em busca mesmo de pessoas que têm uma história de vida, uma história profissional interessante. Você ganhou muito dinheiro. Foi milionário? Não. Não foi milionário, mas ganhou muito dinheiro. Ganhei bastante. Usufruiu de tudo isso? Muito. Só que daqui a pouco nós vamos responder todas essas perguntas. Porque como da forma que aconteceu, na verdade. Certo. Tá. Entendeu? Como que aconteceu. Às vezes muitos ainda que não entendem como aconteceu. E hoje nós estamos aí para milhares de pessoas. Certo. E vão ouvir, na verdade, realmente o que aconteceu. Maria José Dias está nos cumprimentando. Boa noite, Maria José. Fica à vontade aí, tá? Olha lá, temos mais algumas questões aí. O Eduardo Lima. Vamos ver se o programa é bom mesmo. Fala aí que o Palmeiras não tem Mundial. Ixi, é para você a coisa aí. E aí, Edu? Vamos falar sobre isso ou não vamos? Isso é o que todos dizem. Em 51, o Palmeiras ganhou o Mundial. Eduardo, você tá vendo aí? Estamos falando com um expert aí, hein? Vamos, né? Alessandro Marques, boa noite. Ótimo programa. Manda um abraço para... eu acho que é para o Alessandro de Sorocaba, é isso? Manda um abraço para a prima? Seria a prima? Manda uma para a Alessandra. Sim, acho que é o apelido. Então vai lá. Manda um abraço lá. Ô, meu primo Alessandro, um grande abraço para você, meu querido. Um abraço para toda a família aí. Que Deus abençoe sua vida. Então quer dizer que seu apelido é Pinha? Meu apelido é Pinha. Opa, então vamos lá. Vamos ficar mais à vontade aqui. A Luciana Ramos Luga. Boa noite, Valéria. Boa noite, Luciana. Parabéns pelo programa e parabéns a todo o pessoal da Cidade Ativa Online. Olha lá, meninos. A gente sempre tem elogios aí dos internautas, né? Ô, Carlos, então vamos continuar um pouquinho. Você tem que falar sobre como tudo aconteceu, né? As pessoas vão fazendo perguntas aí, tá? Qual foi o melhor jogador para você lá atrás? O Pelé ou o Garrincha? Para mim foi o Pelé.
Para mim, o melhor jogador foi o Pelé. É lógico que os dois têm características diferentes. Certo. Tá, cada um com a sua Na sua especificidade, área, certo, entendeu? né? É específico, né? Específica. Tá. O Carlos, então vamos falar agora sobre a sua trajetória, tá? Você jogou, sim, em vários times, né? Reconhecido. Internacionalmente também? Sim. Jogou Em Moscou, em Moscou? na Rússia, joguei 5 anos e meio. Conheço muita gente. Ah, Até hoje, ah. tem pessoas que ligam para mim da Rússia. Ah, Então não foi uma amizade qualquer, foi uma amizade mesmo que marcou. sim, sim. E sempre ele está falando comigo, Carlos, por que você não vem embora para a Rússia? Não sei o que tem. Falei, rapaz, para a gente ir embora para aí tem que ter alguma coisa. Sim. Para a gente poder estar trabalhando em alguma área, para a gente mostrar o nosso trabalho, que a gente tem assim, algo assim a acrescentar e a crescer naquilo que a gente gosta de fazer. Então tem bastante amizade lá fora. Tá. O Carlos, então, você atuou até 2003, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, como tudo aconteceu e por que você não está mais atuando como jogador hoje. Então fique à vontade para falar pra gente. Eu comecei no Ituano, joguei 5 anos aqui no Ituano, lá em Itu, de 88 até 94, 95. Desde a categoria juvenil até o profissional. Aí na época eu fui emprestado para o Rio Branco de Andradas, em 94, onde eu saudei campeão em 94 da Série B do Campeonato Mineiro. Fui artilheiro com 17 gols, com 16 gols em 17 jogos, pelo Rio Branco de Andradas. E logo em seguida já tinha recebido uma proposta, na época eu ia embora para a Espanha, só que o Ituano não tinha me liberado na época, fez com que eu voltasse para disputar o Campeonato Paulista da A2 pelo Ituano, em 95. Daí aqui no Ituano, na Série A2, eu fiz 8, 10 gols. E logo em seguida, em 96, já fui emprestado para o Internacional de Porto Alegre, onde eu disputei o Campeonato Gaúcho e algumas partidas do Brasileiro. Aí meu contrato já estava para acabar aqui no Ituano, que seria dia 31 de dezembro de 96, já para virar o ano. Só que daí tinha aquela lei Pelé, que você seria dono do seu próprio passe. Quando acabasse, eu já não tinha mais vínculo nenhum com o Ituano. Aí, nessa época, ele pegou e apareceu um empresário russo, foi aonde que eles chegaram e fizeram a negociação para que eu pudesse ser vendido para Moscou. Entendi. Isso já foi em 96. Começo da sua fama? Começo da minha fama. Tá, vamos continuar. Primeiro vamos responder aí mais uma pergunta aí. A Kelly Ferreira, boa noite, Cidade Ativa Online, beijo a todos. Kelly, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. O Marcelo Razigawa, hoje eu pronunciei certo, né? Ah, tá vendo? Boa noite, Valéria e amigos do programa Somos Mais. Gosto muito de futebol. Gostaria de saber do Carlos Alberto a realidade da situação da maioria dos profissionais que passam por dificuldades financeiras, diferente daqueles que são estrelas como o Neymar. Olha que interessante, vamos abordar, né? Ou então como o Felipe Coutinho e outros. Você não acha muita discrepância nos salários exorbitantes que inflacionam o futebol? Concordo plenamente. Vamos lá. Concordo plenamente porque hoje em dia, Neymar, Felipe Coutinho são jogadores diferenciados, com salários enormes. É muita diferença, mas eles também fizeram por onde merecer, por ter esse salário. Porque hoje em dia, para você ser um jogador de futebol, não é só você chegar e entrar dentro de campo, achar que você já é jogador. Tem um trabalho. E se eles estão ganhando o que eles estão ganhando hoje, porque eles também, mais do que merecido. Tá. Olá, Marcelo. Veja se você quiser rebater aí a questão, manda de volta aqui para o Carlos estar completando. Vamos lá. Estamos no ano de 1996.
E aí, o que aconteceu? Daí eu fui para a Rússia, o primeiro clube de Moscou foi o Torpedo de Moscou, onde eu joguei 1 ano e meio mais ou menos só ali na cidade de Moscou, e aonde que eu tive êxito, ali não chegamos a ficar campeão, mas chegamos a ficar vice-campeão no campeonato da Rússia, que é um campeonato muito difícil de se jogar, principalmente porque é muita força, muito contato físico. Então, e na época, o primeiro ano quando eu fui para disputar esse campeonato, eu senti um pouco de dificuldade para poder disputar esse campeonato. Porque não era qualquer falta que o juiz pegava e dava, não era qualquer coisinha que você caísse, o juiz apitava, não. Ali você tinha que ralar mesmo, tinha que chegar mesmo. E eu creio que eu mesmo me surpreendi ao decorrer de cada mês que ia passando, e principalmente com a alimentação, que é uma dificuldade. A língua, então, nem se fala. O clima totalmente diferente. Nunca tinha pego menos 20. Eu cheguei a pegar em Porto Alegre, abaixo de 0, nunca peguei 0 grau. Que é totalmente diferente de menos 20, de menos 25. E na Rússia eu cheguei a pegar menos 20, menos 25. Então é uma dificuldade imensa. E eles não tinham dificuldade nenhuma. E quando chegava nessa época que estava frio, eles corriam demais, eles chegavam junto, e você tinha que fazer por merecer pelaquilo que você estava exercendo, que era a sua função. Então, e às vezes tinha coisa que você não fazia da forma como eles queriam que você fizesse, achava que você já estava com o corpo mole ou isso ou aquilo, e não era. Era diferente, o estilo deles era totalmente diferente. Entendi. Ok. Vamos dar uma pequena pausa, né, para a gente estar pegando gancho de tudo isso que o Carlos está falando, e vamos então a alguns patrocinadores aqui da Cidade Ativa Online. Então tem a Espaço dell'Arte, a Chocolate Eventos, que é uma loja de produtos diversos para decoração, presentes, lembrancinhas personalizadas. Que querem entrar em contato conosco é através do 11 40 21 2999 ou então 11 9 4738 9953. Pessoal, faça como a Espaço dell'Arte, a Chocolate Eventos, viu? Venha, anuncie seu comércio, sua empresa, sua marca. Entre em contato com a Cidade Ativa Online através dos telefones 11 99903 8834 ou então fixo o DDD 11, que é da cidade de Salto, 4021 5570. Nós temos aí mais um patrocinador também. Ah, tá. Vamos chamar o vídeo um pouquinho da Espaço dell'Arte e Chocolate Eventos. Muito bem, nós temos aí mais uma internauta chegando. Boa noite. Como você vê o futebol feminino? Nossa, o negócio tá bombando, né? Como que você vê o futebol feminino? Eu vejo o futebol feminino hoje totalmente diferente. Hoje eles já estão tendo mais oportunidade de estar fazendo o que elas gostam de fazer, porque existem muitas jogadoras boas, como já foi citado, assim, que elas poderiam até jogar junto com os homens, mas só que elas não têm a mesma competitividade como os homens. A chegada é totalmente diferente. Mas hoje eu vejo que
vai crescer muito ainda o futebol feminino, depois do que aconteceu agora, principalmente nessa Copa que teve, acho que na França, se não me falha a memória. Uhum. Eu tenho certeza que elas têm muito a crescer ainda, mas eu torço para que isso daí vá adiante, porque tem muitas meninas que precisam de oportunidade ainda mais para fazer aquilo que elas sabem fazer. Muito bem. Olha lá, Carla. Bela resposta, né? Bom, continuando então a sua trajetória. Nós paramos aí que você estava na Rússia. Um torpedo. Torpedo. Vamos lá. E aí? Daí, nesse tempo, acabou meu contrato. Daí, na época, acho que mais ou menos em setembro, já fazia quase um ano que eu não vinha para o Brasil. Já estava com saudade de ver a família, já estava com esposa. E nisso tive assim, um atrito com o treinador, devido até um pênalti que eu tinha errado ainda na época. Nós fomos jogar lá em São Petersburgo contra o Zenit de São Petersburgo. E até inclusive nós estávamos ganhando o jogo de 2-0 na época, que eu bati o pênalti, eu errei. Aí nisso ele pegou, me tirou com 10, 15 minutos do segundo tempo e o time perdeu. Aí chegou dentro do vestiário, ele estava bravo, falando em russo, tinha um tradutor do meu lado, não queria traduzir o que ele estava falando. Falei, viu, fala o que ele está falando. Não, Carlos, porque se eu falar, você vai brigar com ele, você que tem. Falei, mas se você não falar aí, mais ainda que eu vou ficar mais chateado. Falei, só eu de brasileiro tinha nesse Só time, você de brasileiro? Só eu de brasileiro. O tradutor, ele era tradutor, mas ele era russo e falava português. Então eu falei para ele, peraí, se você não estiver do meu lado, porque quem que pagava o salário do tradutor era meu empresário. Certo. Então eu falei, você tem que jogar do meu lado, eu estou sozinho aqui, longe de todo mundo, numa dificuldade tremenda, ainda você vai ficar do lado dele. Aí ele começou a falar para mim tudo, daí eu peguei, conversei com o treinador, falei o seguinte, rescinde meu contrato, porque do jeito que está aí não dá para a gente trabalhar junto. Aí já faltava acho que uns 5 jogos para acabar o campeonato também. Eu já estava com saudade de casa, já fazia muito tempo. Aí eu também já aproveitei e vim embora. Em setembro, finalzinho de setembro, para começo de outubro, daí eu vim embora. Aí nisso, depois, o meu empresário ligou para mim, falando que gostaria de me levar para outro clube, lá na Rússia. Eu falei, não, estou à disposição. Aonde você me mandar, eu vou, porque é você que arruma para mim os clubes. Só que daí ele me levou lá para o Arsenal Tula, um time da segunda divisão que era totalmente diferente do Torpedo de Moscou. Só que quem foi para lá era o mesmo treinador que estava na primeira divisão do Torpedo, na época. Daí quando ele falou para mim que o treinador ia para lá, eu falei, mas vou fazer o que agora? Eu já tinha assinado o contrato, o treinador tinha chegado depois. Eu falei, agora não tenho o que fazer, eu vou ter que ficar aqui no clube. Aí eu fiquei mais 2 anos nesse clube, aí já foi diferente o tratamento. Aí já mudou tudo. Mas você já estava no Brasil. Daí eu já estava no Brasil. Tá. Daí na época eu voltei para Tula, foi aonde esse treinador, nós nos encontramos no time do Tula na segunda divisão de novo. Aí depois dos acontecimentos que tinha acontecido no Torpedo, passamos a borracha em cima daquilo e começamos a viver normalmente como se nada tivesse acontecido. Aí dali depois, graças a Deus, as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a acontecer. Aí fiquei 1 ano e meio lá, 2 anos, daí inclusive até atrasou o salário, mais de 5 meses na época. Falei, aí não tem jeito. Porque a gente vem para um clube achando que a gente vai sair, se beneficiar daquilo que está nos apresentando, e a gente às vezes acaba tomando alguns prejuízos, né? Uhum. Daí, no decorrer desse tempo, eu peguei e falei, não tem como ficar aqui na Rússia mais. Aí, nesse meio termo, eu peguei e falei, quer saber do negócio? Daí, o João Feijó, que é do Corinthians de Alagoas, ele queria comprar meu passe na época. Daí eu falei, para mim até melhor que eu vá embora para o Brasil, pelo menos lá no Brasil, e se aparecer outro clube depois, eu sei que ele vai me negociar para outro clube. Aí eu fiz, ele me comprou da Rússia na época, que eu tinha o contrato com o Arsenal Tula, e vim embora para o Brasil. Aí eu fiquei jogando lá em Maceió, no time do João Feijó na época. Certo.
Isso mais ou menos que ano, você lembra? Isso foi mais ou menos em 2000. Em 2000. 2000 para 2001. Já casado, já tinha Já era noivo. noivo. Já era noivo. Certo. Daí eu já era noivo, tudo. Sua esposa é brasileira? Brasileira. Uhum. Brasil já era noivo, tudo. E na época de tudo isso aconteceu, as coisas já começou a acontecer diferente. Diferente em que sentido? Porque quando eu estava na Rússia, eles estavam me devendo 5 meses de salário. Então, em 5 meses, na época, eu ganhava ali mais ou menos uns $7.000 por mês. Então, se você for colocar na ponta do lápis hoje, 7 vezes 5 seria $35.000 na época. Só que até hoje, ele não acertou da forma como era para acertar. Uhum. Você já estava famoso naquela época, Já, né, Carlos já. Alberto? Já, assim, bem reconhecido. Qual era a sua posição no campo? Eu jogava de atacante na época. Tá. Aí depois eu comecei a jogar de ala. Cada um ali dentro tem um salário diferente? Sim, totalmente diferente. Qual é a diferença? Se baseia em quê? É que, na verdade, ninguém fica sabendo de quanto fulano ou beltrano ganha. Tá, mas é diferente, mas deve ter um critério. Tem, porque depende, assim, que nem eu como brasileiro. Eu já tinha um salário maior do que os caras, por exemplo, que moravam na Rússia. Uhum. Por você ser de outro país. Tá. Então, o meu salário, que nem eu falei, de $7.000, $8.000. Uhum. Eles teriam um salário mais ou menos, dependendo lá de $4.000. Sei. Então, dá uma diferença meio que razoável, uma diferença boa. Porque, Tá. geralmente, os jogadores do país, eles não são tão valorizados enquanto aquele que vem de fora. Entendi. Olá, vamos responder aí a questão do Henrique Dias. Boa noite, Henrique. Ele está cumprimentando aí todos do programa Somos Mais. Carlos, qual a sua opinião do calendário do futebol brasileiro em relação ao calendário europeu? Totalmente diferente, não? O brasileiro começa assim em janeiro, fevereiro, aí acaba, acho que agora meio que de abril, mais ou menos, a primeira. Aí depois começa o brasileiro até o final do ano. Uhum. O futebol europeu, ele já começa em maio, abril, maio, que é pelo menos lá na Rússia, quando eu jogava, começava abril, comecinho de maio, e até mais ou menos agosto, setembro. Aí já tinha uma pausa de setembro até outubro, mais ou menos, para novembro, aí você já voltava. Então é totalmente diferente, totalmente oposto o calendário. Então é diferença muito grande. Certo. Olha, você nunca quis ser apresentador esportivo? Porque você entende muito de futebol, Carlos. Rapaz, eu sempre eu queria ter uma oportunidade de estar falando a respeito do esporte, mas só que eu creio que essa oportunidade vai aparecer ainda, em nome de Jesus. Amém. Porque se a gente tiver fé, tudo acontece na nossa vida. Com certeza. E eu tenho muita fé de que um dia vai acontecer. Muito bem, vamos lá. Henrique, acho que foi o Henrique mesmo que fez a pergunta, né? Newton, boa noite. Ótimo programa. Obrigada, Newton. O Júnior Alves, boa noite. Existe mala preta no futebol? Eu acho que sempre existe, porque equipes que às vezes que estão para cair, outras para subir, por detrás disso daí a gente sabe que há um grande interesse em tudo, generaliza, tudo. Porque se de repente alguém está precisando, aquilo ali vai ajudar as pessoas. Inclusive até em determinado tempo, teve um ano que nós jogamos na Rússia, meu time tinha que ganhar para outro time de repente não cair. Só que nós não estávamos ali interessados naquilo que eles iam dar. Nós estávamos ali para fazer o nosso trabalho, que é o que? Jogar futebol. Só que ao decorrer do tempo, entre os diretores, sempre há uma conversa.
ó, se o seu time ganhar, a gente vai dar tanto. Aí vem do outro lado, ó, se o seu time perder, nós damos tanto. Então, o quê? Aí fica uma briga de quem dá mais e de quem dá menos, para você poder exercer aquilo que tem que ser exercido. Olha lá, Júnior, entendeu como é que é a coisa aí, né? Então tá. Continuando então. Aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, Sim. né? Você está no ano de 2000 mais ou menos. E aí, o que aconteceu então? Daí comecei a jogar no Corinthians de Alagoas, na época, e Corinthians de Alagoas, CSA, CRB, eram os times que faziam frente ali. Quando ia jogar esses times, o estádio era lotado em todos os lugares. Era muita gente, era derby na certa. E nisso daí, o que acontecia? Aí vinha vários empresários da onde? De Portugal. Porque o contato que o João Feijó tinha com esses empresários de Portugal era muito grande. Então havia possibilidade de você retornar à Europa. E tinha aparecido uma oportunidade dessa de novo. Só que daí, no momento quando tive essa oportunidade, já tinha falado de um valor na venda. Aí quando os caras veio de novo para poder levar embora, ele já falou totalmente outro valor. Foi aonde os caras pegou e não quis mais levar eu embora para a Europa. Então, na época que tudo ia começar a se encaixar, aí as coisas totalmente virou para o lado contrário. Porque no Corinthians de Alagoas não era um salário grande, era pouco. Porque, na verdade, só ganhava bem na época nos clubes do CRB, do CSA, do Corinthians de Alagoas, quem já tinha nome. Então, você chegasse com um nome, você ia ganhar bem, porque você já vem de um clube que você praticamente jogou em clube grande. E você, quando você joga em clube grande, é totalmente tratado diferente. Agora, você que nunca jogou em clube grande, mesmo você vindo de fora, mas não é reconhecido, aí as coisas eram diferentes. Então o tratamento já era totalmente oposto. Então na época, quando era para tudo começar a dar certo, virou totalmente ao contrário. Aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, no Corinthians de Alagoas. Aí foi em 2001, 2002. Aí já fui emprestado para o Mojimirim, na época. Tudo isso num ano. Em um ano, disputei em Mojimirim a Série C do Brasileiro, na época. Aí acabou o campeonato da Série C, eu já fui emprestado para o América de Natal, para disputar o quadrangular final lá do ABC. Aí ficamos vice-campeão na época ainda, lá em Natal. Aí depois de lá eu peguei e vim embora de novo para o Corinthians. Aí o Gama me emprestou depois no outro ano seguinte. Fiquei 4, 5 meses no Gama. Emprestou? Emprestado. Toda essa negociação, ela é feita através de um empresário, né? Sim. Ou é diretamente com o profissional? Com o empresário do clube. Do clube. Isso, e no caso seria o João Feijó. Entendi. Entendeu? Tá. Então aí esse emprestar que eu não entendo muito. Esse emprestar é um contrato curto. Só por aqueles jogos, quadrangular final. Então são o quê? São 4 jogos. Então daí a gente fica nesse meio termo de ficar ali 2 meses, acabou, já era. Olá, o Newton Fagundes, tive o prazer de ser treinado por esse grande exemplo. Ele foi treinado por você? Sim. Sim. Newton Fagundes garoto Boa noite, na época? Tudo bem, Nilson? Um grande abraço para você, meu amigo. Ele é de Sorocaba. Ok. E treinou comigo muitas vezes aqui em Porto Feliz, que eu tinha escolinha de futebol na época. E agradeço a Deus pela vida dele também, porque é uma pessoa excepcional. Uma pessoa assim que aprendi a amar muito, gostar muito dele, da família dele. E muito obrigado pelas palavras, rapaz. E a gente fica assim, a gente agradece pelo carinho das pessoas
daquilo que ele sabe que é a real que está O acontecendo. retorno é bom, né? O retorno é ótimo. Né? Não E é bom uma a questão gente... de elogio, né? É um Sim, retorno. Pra gente, o sim. ser humano É o precisa reconhecimento, disso. O né? reconhecimento, Eu agradeço exatamente. muito mesmo pela aquilo que ele tem colocado ali. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa escolinha de futebol aí. Primeiro vamos chamar aí mais um patrocinador, que é o Star Estampas. O Star Estampas, ele trabalha com vários tipos de estampas, né? Em camisetas, em bonés, azulejos, relógios, canecas, papel arroz, é um papel arroz comestível, né? Que vai em cima de bolo, o squeeze, placa de carro para casamento, gravatas, bordados e banners. Estampas em camisetas pretas e faz tudo na hora. E agora ele tem uma novidade, ele está com um estúdio móvel, um trailer móvel, né? E as fotos, a pessoa pode escolher o fundo personalizado com a imagem que quiser. Para entrar em contato com o Star Estampas e falar com o Joaquim, o contato é 11 97452 5425. Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, para divulgar a sua empresa, pessoal. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, através dos números 11 9 9903 8834 ou então o fixo 11 40 21 5570. Vamos continuar então. Concomitante à sua profissão, essas indas e vindas fora do Brasil e tal, você conseguiu montar uma escolinha? Sim. Ou foi depois? Ou foi durante? Foi depois que eu parei a carreira. Você parou a carreira em 2003. 2003. Teve um motivo que você vai falar daqui a pouquinho, né? Bom, vamos falar desse motivo então. O que o fez a... Não é encerrar, porque a gente não encerra a carreira nossa, né? A gente chega no limite da contribuição, dá um tempo, exatamente. Mas até 2003 atuando como famoso jogador de futebol. O que o fez literalmente parar? Eu pensei muito na família. Dar um tempo, não parar. Na família você pensou? Na família. Nessas indas e vindas, até depois já volto um pouquinho nos clubes que nós estávamos conversando. Quer falar sobre isso? Pode ser. Melhor, porque daí a gente não perde sim. o pessoal entender toda a sua trajetória. Vamos lá, Carlos. Até inclusive voltar um pouquinho atrás, que eu falei que eu estava noivo, eu já estava casado. Tá, em 2001 para 2000, eu já estava casado. Já com o primeiro filho? Já com o primeiro filho. Certo. Entendeu? Daí, até nesse tempo, daí as coisas começou a acontecer da forma como não era para acontecer, de empresário que era para ter ido embora, depois não deu certo. Aí eu fiquei fui pro Gama, joguei o campeonato pro Gama. Aí quando eu voltei de novo pro Corinthians, foi quando eu já voltei para pegar o meu passe. Aí eu fui embora tudo e já praticamente sem clube. Eu falei, nossa... Porque não houve negociação. Não. Aí nessa que eu tinha sido emprestado lá pro Gama, era a última cartada que poderia acontecer de repente, ou de ir para algum clube, ou de permanecer ali no Gama de Brasília. Aí nisso não aconteceu, voltei tudo, daí foi aonde eles me chamaram na época, lá no escritório, o João Feijó falou, Carlos, me desculpe, infelizmente, nós não vamos ficar mais com você, vamos acertar tudo que tem que acertar e muito obrigado. Aí peguei, vim embora, tudo, aí fiquei parado mais ou menos, acho que quase um ano, e nisso já tinha ganhado dinheiro. E, na verdade, praticamente já tinha ido já uma parte. Aí, nisso, quando eu fiquei parado... E tinha ido uma parte do dinheiro isso, por necessidades por da necessidade, vida exatamente, rotineira, né? Do cotidiano, né? Sim, porque só saía, não tinha como entrar. Então, aí as coisas foram começando a ficar mais difícil. Aí eu peguei e fiquei um ano parado. Daí, nisso, eu conheci um homem chamado Seu Antônio, conhecido por Zezinho, daqui de Salto mesmo, e é pai do Rogério, pai do Renato. Ele era diretor da Saltense na época, e inclusive ele
veio um dia em Porto Feliz e me ofereceu uma oportunidade. Se eu gostaria de ir, eu falei, claro, eu estou sem contrato nenhum, para mim seria muito importante estar viajando, de repente, quem sabe, conseguir um contrato longo. Aí ele falou, ó, eu vou conversar com um cara assim, assim, assado, e vou ver se eu já consigo arrumar para você para janeiro, fevereiro, para você já ir embora, para poder fazer as avaliações que tem que fazer e, de repente, até um contrato aí longo. Falei, Como beleza. jogador? Como jogador. Tá. Isso daí já foi em 2001. Que nem 2000 até 2000 e o finalzinho de 2000 para 2001. Você ficou um ano parado. Parado. Né? Tá. Daí ele pegou e falou, não, vou arrumar para você. Daí foi quando eu fui para fazer a pré-temporada. Na época, eu lembro até hoje, que é lá na Alemanha. O time estava lá. Aí eu fiquei 3 meses fazendo pré-temporada, já não aguentava mais de fazer pré-temporada. E as minha esposa ligando, e aí, o que deu? Precisando de dinheiro, precisando disso, daquilo, não tinha como mandar, porque não tinha de onde tirar. E daí chegou um dia, eu peguei, chamei o seu Zé e falei, ó, seu Zé, já não dá mais para ficar, porque a minha esposa, ela precisa, eu preciso também ter uma definição na minha vida, se eu vou ficar na verdade ou não vou, eu preciso de uma resposta, porque enquanto eu tiver tempo ainda que dá para mim fazer alguma coisa, que eles venham e falam para mim se vai ficar comigo ou não. Daí nisso falou, ó, o presidente do clube tem que vir aqui, ele tá para chegar daqui tantos dias, ele vai vir para poder conversar com você. E nesse lugar que eu fui tinha 7 brasileiros, e dos 7 brasileiros só ficou eu. Por quê? Porque eu já sabia falar russo, eu já sabia conversar. Então, para eles, o que era mais importante não era, de repente, o cara era mais... E o diálogo, a comunicação. Eu já estava acostumado com o futebol russo, porque eu já tinha jogado ali praticamente 2 anos, 2 anos e meio. Então, para eles, quando ele falou que ia ficar comigo, então aquilo ali tirei um peso enorme das minhas costas. Falei, mas vai ficar mais... Cadê o contrato? Falou, não, ele vai mandar o contrato para o Brasil para traduzir para você depois chegar e assinar em português. Falei, então tá bom. Então. Mas só que a ansiedade era muito grande, porque já tinha ficado 1 ano parado. E você não sabia qual que era a realidade, se era verdade ou se era mentira. Mas depois que o contrato chegou até aqui no Brasil, aí eu pude ficar mais tranquilo. Aí eu fiz um contrato mais ou menos de 2 anos e meio para 3 anos. E ganhou dinheiro nessa época também. E ganhei dinheiro nessa época. Recuperou alguma coisa que você tinha perdido em 1 ano? Perdido, gasto, né? Por problema, por questão duro cotidiana. Que a gente não recupera. Não. Não tem como recuperar, porque o que você perdeu não dá tempo de você trazer tudo de novo. Então aí tudo vai começar, vai ser diferente na tua vida. Então as coisas já são opostas, não são como há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Então é tudo diferente. Então, mas tudo aquilo que eu obtive, tudo aquilo que eu ganhei, aquilo ali foi fundamental para a minha vida e para a vida da minha família. Certo. Tá. Vamos dar uma pausinha e responder ao Marcelo novamente. Carlos Roberto, você concorda que muitos jogadores jogam fora o talento que têm por não saber administrar a carreira, gastar dinheiro com bebida, drogas e mulheres? E qual mensagem você pode dar aos atletas que estão começando? Então são 2 questões aí. Com certeza, na verdade, hoje em dia, Marcelo, né? Isso. Hoje em dia, Marcelo, o futebol ele está muito limitado. Tem muitos que às vezes eles querem fazer umas coisas no meio dos jogadores que às vezes não tem aquele extracampo. Falta um pouquinho, às vezes, de um trabalhar numa criança, porque às vezes as crianças elas são muito iludidas com muitas coisas. Mas às vezes tem coisas que a própria pessoa que está ali do lado da criança falando algo para que eles não venham fazer o que muitos jogadores fazem, é porque não tem um respaldo do lado de fora. Inclusive até mesmo quem ganha muito dinheiro. Porque eles ganham muito dinheiro, às vezes eles não sabem até mesmo em que fazer, em que gastar.
Então, e o único refúgio deles, às vezes, é fora do campo, saindo para as noitadas, fazendo o que não deve ser feito. Uma coisa eu falo para você, para que não aconteça isso, eu acho que você tem que ter uma estrutura. Olha lá, pessoal, é importante isso, Marcelo, olha lá. Vamos lá, qual é essa estrutura? Tem que ter uma estrutura. Essa estrutura, para você ter, primeiramente, você tem que ter Deus no coração, tem que ter fé. Porque a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, ainda mais você que nunca teve aquilo que você já tem, está conquistando. Então, se de repente você está com muito dinheiro na mão, e se não tiver uma pessoa que fica ali te auxiliando, falando como você deve fazer, como você deve agir, da noite para o dia você perde tudo. Da noite para o dia você perde tudo. Mas quando tem alguém já atrás de você, já te auxiliando, você pode ter certeza que tudo aquilo que você conquistou, você não joga fora. Porque você já tem o respaldo. Já tem alguém ali já fazendo o que deve ser feito em todo esse planejamento que é na área do futebol. Então, antes de concluir a pergunta do Marcelo, Carlos, eu assim tenho um conhecimento, né, de pessoas que já puderam conversar comigo a respeito. O ser humano, ele não sabe muito bem, alguns, né, lidar com a fama. Então, às vezes, até essa estrutura que você se refere pode comprometer a perda de bens adquiridos. Né? Esse foi o seu caso ou não? Não. Não. O meu foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Não foi assim, perdas por estar totalmente, né, atrelado à fama. Não. Né, no limite mesmo, que a gente sabe que muitos acontecem com cantores, o jogador de futebol, artistas, né? A gente, pelo menos leitura, conhecimento meio específico já chegou, essa informação, né? Então eu acho, Marcelo, que realmente essa estrutura que o Carlos se refere aqui é uma estrutura normal do ser humano. Ele pode ganhar muito dinheiro, mas se ele não estiver focado, se ele não souber administrar todo esse dinheiro, ele vai acabar... Fecha, né? Vai secar o pote para ele, né? Uma hora ou outra. Nós vamos falar da sua escolinha ainda. O Newton, o seu ex-colega aí, né? Muito obrigado por tudo, meu amigão. Muito obrigado pelos treinos no Palmeiras e todos os conselhos que tens me dado. Foi até onde eu consegui no futebol e eu sou muito grato por tudo. Olha que elogio, que gratidão. Gratidão. Né? O Newton fez parte dessa escolinha? Sim, fez muitos anos, uns 2 anos, mais ou menos 3 anos, ele esteve treinando comigo. Na escolinha do Sociedade Palmeiras. Foi uma escolinha só que você administrou? Não, eu tive a escolinha do Vitória da Bahia. Vamos falar sobre isso agora? Já é a hora de falar sobre isso, contando a trajetória ou ainda não? Ainda não. Então tá, então vamos lá. Então, daí até do que nós estávamos falando... Estamos em 2002, mais ou menos. Isso, daí até o contrato... Veio o contrato brasileiro para você assinar? Assinei o contrato, daí eu fui para o Dinamo Tbilisi, da antiga União Soviética, que é na Geórgia, e ali eu tive grandes êxitos, grandes vitórias ali no Dinamo Tbilisi, que em 2 anos, mais ou menos, que é onde eu tive atuando nesse clube, nós fomos campeões até da antiga União Soviética, que tinha esse campeonato lá em Moscou, que foi 15 repúblicas, porque as repúblicas lá na Rússia, elas são todas divididas, cada um são dependentes dos seus países, e ali nós tivemos, assim, êxito que eu fui campeão invicto, na época, lá no Dinamo Tbilisi, e saudamos campeões da Geórgia, e foi uma grande, assim, vitória que eu falo, principalmente para a Geórgia, antiga União Soviética, que eles nunca tinham conquistado um tão campeonato esperado, que é das 15 repúblicas que eram divididas, que era só os campeões do país que disputavam esse campeonato. E eu tive o privilégio
de participar e de fazer parte dessas conquistas ali na Geórgia. Nossa Senhora, ô diretor, o chefe Mor, olha lá, o Somos Mais trouxe uma celebridade aqui, hein? Muito bom isso. O Alessandro Marques. Pinha, os jogadores brasileiros são maltratados. Quando chega na Europa pelos jogadores europeus, agora entendi. Ele está perguntando, ele está afirmando que os brasileiros, né, os jogadores brasileiros são maltratados, e quando chega na Europa pelos jogadores europeus. É vero isso? É fato? É muita diferença. Os jogadores brasileiros hoje, quando eles vão para a Europa, tem uma diferença do europeu e do brasileiro, que é muito grande. Porque você, sendo brasileiro, quando você chega no clube, você já chega praticamente com um olhar diferente. Porque o Brasil, como ele é o país do futebol, como todos dizem, então você já chega praticamente com uma responsabilidade de fazer algo extraordinário. Então, queira ou não queira, a responsabilidade ela já vem sobre a tua vida, sobre quem está chegando. Opa, jogador brasileiro de seleção. Então, o tratamento já é totalmente diferente. O tratamento já é de forma que eles achavam que não poderia ser. Eles gostariam que fosse tudo do mesmo jeito, mas não é. É diferente. A responsabilidade ela vem sobre os jogadores brasileiros. Respondida a questão, Alessandro. Tá? Muito boa resposta. Continuando? Então daí eu fiz o contrato, tudo. Daí ficamos campeão. Aí fiquei campeão também no país. Em um ano teve a Copa da Rússia, da Geórgia, e também o Campeonato da Geórgia. No mesmo ano fiquei campeão de novo, 2 vezes. E nisso daí, o interessante é que a premiação, quando eles faziam, era uma premiação muito boa. Por cada jogo era $1.000. E em 2 anos, o que eu recebi de premiação, em 2 anos que ele acumulava para poder pagar tudo, tinha dado $10.000 na época. Então, queira ou não queira, é um dinheiro muito grande. E com esse dinheiro que eu mandava para o Brasil, eu pude comprar apartamento, eu pude comprar chácara, pude comprar carro do ano. Então, porque na época o dólar era 4 por 1. Então era muito grande, o dólar estava em alta. Então eu aproveitava o tempo que o dólar estava bom. Então foi quando eu comecei a adquirir as coisas aqui no Brasil. Em benefício da sua família, realmente. Você Sim. não desperdiçou. Não. Você investiu. Eu investi muito bem, até inclusive na época que até mesmo antes de eu casar, eu mandava dinheiro para minha mãe e tudo, e na verdade ela não soube aproveitar da forma como era para se aproveitar. Daí eu peguei e falei para ela, ó, faça isso, faça aquilo, porque um dia eu vou casar, vou ter minha família, eu também tenho que pensar depois na minha família. Mas só que na época eu não pensava assim, eu pensava diferente. Queria ver eles bem, para depois eu pensar em mim. Só que tudo foi, os planejamentos de Deus é totalmente diferente. Aconteceu diferente, daí na época ainda eu falei, eu vou casar com 25 anos. E eu casei com 25 anos. Então a partir desse momento, as coisas já começou a ficar diferente. Então já não era mais como antes, de dar dinheiro para a mãe, para o pai, para os irmãos. Começou a pensar na Já construção na da construção sua da família. minha família. Certo. Porque desde o primeiro momento, quando eu comecei a ajudar, eu sempre falava, eu estou mandando para ajudar vocês, para que vocês fiquem bem, porque depois, a hora que eu chegar a casa, as coisas vão começar a mudar. Só que acho que não acreditava que ia acontecer isso um dia. Daí, graças a Deus, aconteceu hoje. Estou feliz da vida com a minha esposa, com meus filhos. E tudo isso que aconteceu, que eu comprei na minha trajetória. Só que eu ouvi uma frase uma vez que eu fui numa reunião. E essa frase veio de uma seguinte forma: há alguém em nosso meio que, se não for na igreja,
vai ganhar, vai conhecer o mundo todo. Mas se não tiver aonde é para estar, vai perder tudo. Mas você sabe que você acha que nunca vai acontecer com você. E a gente nunca acha que a mensagem é pra gente. É pra gente. Uhum. E naquele momento, deu um estralo na mente. Falei, será? Aí, com tudo isso da minha trajetória que aconteceu, morava no condomínio, tinha casa no condomínio, tinha carro do ano, tinha apartamento, tinha chácara. Minha esposa entrava na loja, comprava a hora que quisesse, o que queria. Mas só que muitos até hoje não entendem, na verdade, o que aconteceu comigo. Muitos achavam que ela tinha gastado todo o dinheiro que tinha. E na verdade não foi isso que aconteceu. Tudo isso tem um propósito de Deus. Tudo isso que aconteceu na minha vida não foi por má administração. É porque tinha que acontecer para estar onde eu estou hoje. Nossa, que bonito. Vamos continuar falando. E Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, você pode ser o que você é. Você pode ter o que você quiser. Você pode ser rico, pode ser de tudo. Se Ele quiser deixar você só com a roupa do corpo, Ele deixa, porque Ele é Deus. Só que eu entendi, na verdade, depois que tudo que aconteceu na minha vida, com as percas, com todo mundo falando, principalmente na minha cidade, que a cidade é pequena, Porto Feliz, só que muitos não entendiam por que tinha acontecido aquilo comigo, com a minha família. Mas só que muitos hoje vê, na verdade, o que aconteceu. Porque Deus ele acaba mostrando para as pessoas aquilo que realmente aconteceu, não aquilo que andavam falando. Que nem hoje eu estou aqui ao vivo para todo mundo ver. Hoje eu estou aqui para todo mundo ouvir, na verdade, o que aconteceu na minha trajetória até hoje, da forma como eu me encontro. E tudo isso que aconteceu na minha vida hoje, isso daí, ele serve o quê? De lição para nós, é um aprendizado. Porque eu sei de que tudo que acontecer de novo, se Deus me der, que eu tenho certeza que Ele vai dar, eu vou saber administrar. Eu vou saber exercer coisas e fazer com que aquilo seja bem aproveitoso. E pode ter certeza que tudo isso que eu estou falando aqui hoje, que muitos estão ouvindo, tem pessoas que vão ser tocadas por tudo isso que está acontecendo. Porque tem pessoas que às vezes perderam tudo, mas não sabem como dar a volta por cima. Você deu. E hoje eu dei a volta, estou dando a volta por cima. Pela honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos chamar alguma coisa, diretora? Pode continuar? Tá. Então, vamos continuar aqui com a sua trajetória. Quer falar um pouquinho agora sobre a escolinha? Vamos terminar isso daqui ainda. Então, vamos terminar. Okay. Então, daí, nesse decorrer desse tempo, perdi tudo. Vendi tudo a mão banana. Vendeu? Tive que vender por preço baixíssimo, achando que você vendendo as suas coisas, você ia pagar suas dívidas. E para quem tinha salário de 25 mil reais por mês, a começar a viver com 30 reais. Depois que acabou tudo isso, fui trabalhar em supermercado. Saía só com 30 reais, 20 reais do mês. Que na época meu filho, o Thomas, tinha bronquite. E não era qualquer leite que ele podia tomar. Era aquele leite de lactose que fala. E era muito caro na época. E eu agradeço a pastora Helena Rocco, que eu trabalhava lá no supermercado Rocco, ela me ajudou muito. Então, morava no fundo da casa da minha sogra, em 2 cômodos. Agradeço pelo carinho imenso da minha sogra, por ter cedido esse lugar para a gente estar se acomodando. Morava em 2 cômodos, mas só que eu não conhecia Jesus ainda. A partir das percas que houve tudo na minha vida,
que eu comecei a conhecer Jesus. Inclusive fui na casa da pastora Helena Rô, até meu grande amigo pastor Mauri, que fazia parte, ele está aqui hoje, está aqui compartilhando comigo esse momento único. Pastor, obrigada, viu? Pela sua presença aqui conosco também hoje. Momento único. Eu lembro até hoje uma profecia que através dele, Deus dá honra a quem tem honra. Até esses dias minha esposa lembrou. Falou: Pinha, você não lembra da palavra quando a primeira vez o pastor Mauri foi lá na casa da pastora Helena, que ele profetizou na tua vida? Falei: lembro, Lê. E ela começou a se cumprir, eu creio. Eu não tive assim a oportunidade de falar para ele ainda, mas estou falando aqui ao vivo, porque Deus ele sempre prepara o momento certo e a hora certa da gente falar o que tem que falar. Então Deus ele dá honra a quem tem honra. Além de ser um grande amigo, o pastor Amauri, ele sempre está aí à disposição. E quando eu falei que vinha para cá, ele: você quer um amigo para ir com você? Eu falei: rapaz, demorou. Muito bom, né? Então é bom quando a gente pode contar com amigos de verdade. Sim. Porque amigo não é só aquele nos momentos que você precisa, amigo é para toda hora. Então eu creio que tudo isso que está acontecendo hoje são momentos únicos. São momentos únicos. E eu agradeço também por tudo que está acontecendo aqui na minha vida, porque a repercussão que vai dar isso daqui. Vai dar uma grande repercussão. Ô Carlos, a sua esposa, família, os filhos, aceitaram numa boa esse desígnio, né? Vamos dizer assim, né? Que você está dizendo, né? Até afirmando que tudo é obra de Deus. Sim. A sua família, como é que ela aceitou? Como é que ela aceita, gere toda essa situação? Foi difícil. Foi muito complicado, e principalmente mulher. Para lidar com toda essa situação, da forma de quem poderia entrar numa loja, escolher sapato, escolher roupa, sair com sacolas, milhares de sacolas, e de repente você não poder fazer mais nada disso. Para quem tinha de repente uma mesada, entre aspas, de 3, 4 mil reais, hoje de repente você não tem mais nada. De chegar na loja: não, eu quero isso, quero aquilo, e você sabendo que você não pode fazer mais isso. Foi muito difícil na época. E até quando começou a acontecer tudo isso, havia muitas disse-me e a partir do momento que eu vi que as coisas estavam começando a sair do prumo, que não era para se sair, eu falei: meu Deus, e agora? Aí as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Foi aonde que eu comecei praticamente buscar de Deus, porque eu queria algo a mais para a minha vida. Porque quem poderia mudar aquela situação era somente Deus. E quem pode mudar todas as situações é somente Ele. Mas a partir do momento que eu comecei a confiar no Todo-Poderoso, as coisas começaram a fluir de forma diferente. Mas não foi fácil lidar com aquela situação. Você teve momentos de desespero, de desesperança? Tive, muitas vezes. E você não buscou droga, você não buscou bebida? Eu, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fiz nada disso, nunca fumei cigarro, nada. Graças a Deus. Então, isso é que me fortaleceu muito. Isso é que me deu mais ânimo, mais força de encarar, na verdade, a vida, para que eu pudesse ter uma visão mais ampla de tudo que estava acontecendo à minha volta. Porque se eu me desesperasse e fosse buscar refúgio em drogas, em bebida, hoje eu não estaria aqui para falar o que eu estou falando hoje. Hoje eu poderia estar aí numa sarjeta, ou até mesmo já até morto, de repente. Mas só que Deus ele é misericordioso, Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Então, graças a Deus, eu tive assim pessoas que esteve ali comigo
nas horas difíceis que eu mais precisei, estava ali do meu lado. Entendeu? E uma dessas pessoas é a minha esposa. Eu tiro o chapéu pela minha esposa. Porque não é qualquer mulher que consegue ficar do seu lado ganhando R$ 10. A vida boa, a mordomia que ela tinha. E de repente você está com a conta cheia e de repente não ter mais nada. É difícil. Mas ela também só pôde sair de tudo isso daí com a ajuda de Deus. E hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, nós já vamos fazer 21 anos de casado. Bênção. Não é para qualquer um. Não. É um privilégio estar falando da minha esposa, porque eu tiro o chapéu pela minha esposa. Porque hoje em dia, para uma pessoa viver com você, só pode ser por amor. E muitos achavam que ela estava comigo por causa do meu dinheiro. Porque se fosse por causa do meu dinheiro, ela já não estava mais comigo, porque eu tinha perdido tudo. Como é o nome da sua esposa? Alessandra. Ô, Alessandra, parabéns, hein? Ô, fortaleza, né, de mulher. Mas mulher é forte mesmo, viu? Mulher é forte, tem que continuar, tem que dar essa força mesmo ao lado do marido mesmo. É isso aí. O Marcelo tem mais uma pergunta para você, Carlos. Como foi a sua despedida no futebol? Com festa ou discretamente? Houve despedida? Olha, eu não tive esse privilégio, Marcelo, de ter uma despedida. Mas eu creio que no momento que era para mim já sair de cena, eu fiz bem discretamente, sem que ninguém o percebesse. Bem, você realmente, você passa isso, né? Você é uma pessoa discreta. Está abrindo a sua vida, o seu coração aqui para, né, milhares de pessoas aí, né? Mas deu para perceber. Você, assim, é uma pessoa discreta. Bom, atualmente, você participa de algum projeto, Carlos? Olha, no momento ainda não, mas eu creio que dentro de em breve vai ter novidades. E eu vou estar apresentando aqui no Somos Mais. Oba! Em Ô, breve. chefe! Tô dentro, chefe! Vou ter a oportunidade de falar sobre esse projeto aqui com o Carlos? Ó. Em breve vocês vão ter grande novidade que o pastor Mauri está me acompanhando de perto aí, ele sabe. E pode ter certeza que dentro de em breve, grande novidade sobre projetos. E não é projetos pequenos, é projeto grande. Opa! E somar com a gente, né? Olá. Pode repetir, por favor? Olha, o chefe está dizendo aí que é grande a chance de você vir somar com a Cidade Ativa Online. Rapaz, eu desde já agradeço a oportunidade mesmo. Vou colar alguma coisa para você. Olá. Se apresentar. Amém. Deus Olá. abençoe mesmo, que eu tenho certeza que Deus já está abençoando a vida de vocês, vai abençoar mais ainda. Amém. Porque a oportunidade foi que nem eu falei, que é a oportunidade única. Os momentos únicos. E pode ter certeza que isso é que eu sempre espero e esperava, de uma oportunidade. Muito bom. Pastor, está concordando, pastor? Assinando embaixo? Com certeza. Não. Né? Amém. Vamos continuar, diretora? Tem mais alguma chamada? Vamos deixar a palavra final para ele? Vamos chamar comercial? A finalização com ele mesmo? Tá. Então, vamos continuar mais um pouco, então. Carlos, fique à vontade. Fala, assim, alguma coisa que você gostaria de deixar, algo que não foi falado, que você gostaria de colocar, para nós finalizarmos aí a entrevista com você, por hoje, né? Na verdade, eu quero agradecer muito a minha família, a minha esposa, os meus filhos, que sempre esteve do meu lado, sempre esteve do meu lado. Pode ter certeza que a gente está aí para somar por tudo aquilo que tem acontecido. Eu creio que um novo de Deus está começando, uma nova história já está começando. A partir do momento que essa oportunidade que o Roberto
está nos dando, eu creio que já vai ser uma grande alavancada, porque milhares e milhares de pessoas estão vendo, assistindo. E o mais gratificante de tudo é quando nós temos o respaldo de alguém que está à nossa retaguarda e que nos dá um empurrão. E pode ter certeza que aqui é um lugar que eu tenho certeza que vai ser um grande começo de uma nova etapa, de uma nova história, que vai começar a se mudar. E eu deixo uma grande mensagem nesta noite. É uma mensagem muito, muito bonita, porque às vezes eu me emociono até mesmo por falar dos meus familiares. Meus familiares que fez parte da minha vida, que seria meu pai, minha mãe, e meus 2 irmãos que eu não tenho mais hoje, que se foram em acidentes trágicos, mas eles sempre estão no meu coração. Eu sempre vou lembrar deles. Perdi o irmão já faz 9 meses atrás, mais ou menos, que era o último da remessa que estava aí. E a palavra que Deus ele tinha deixado de uma pessoa quando falou para mim que tem aquela passagem de Davi. Quando Jessé chegou, Samuel chegou na casa de Jessé. Ele falou para Jessé, tem alguém na sua casa que eu vinha ungir a ser rei. E ali passou-se todos eles, mas faltava um. E aonde estava esse um? Lá no meio, cuidando das ovelhas. E esse que era o que estava cuidando das ovelhas, e quando ele falou que passou-se todo mundo e faltava um, e ele falou para mim dessa seguinte forma: foi todo mundo, mas Deus achou graça em você. E você é um Davi da vida. Você é um Davi. Você que está ouvindo hoje, você acha que às vezes não tem mais jeito, que não tem solução, mas Deus manda falar para você que tem solução. Tudo na nossa vida tem jeito. Basta você levantar a tua cabeça, ir para a luta, batalhar e conseguir aquilo que Ele já tem preparado para você. Eu agradeço nessa noite essa grande oportunidade que você está nos dando aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Antes mesmo da nossa despedida aqui, Carlos, tem alguns recadinhos, alguns lembretes, né, que a gente faz sobre a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que ela está precisando realizar manutenções na casa, cuja sede é em Cotia e precisa de doações. Aqueles que puderem ajudar com doações em conta, ou mesmo compartilhando esse post, nós agradecemos imensamente pelo amor e pela colaboração. Quem quiser fazer essa doação em espécie, é a Banco, Caixa Econômica Federal, conta 00001343, dígito 5, agência 1226, operação 003. O CNPJ está aparecendo aí na tela, 15.558.519/1000 ao contrário, dígito 67. Contato com a casa é o 11 97163-2952 ou então 11 99962-9522. As redes sociais da casa, me ajuda aí, Carlos. Vamos lá. As redes sociais da casa, Facebook, YouTube, Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, Instagram. @casa_benef_Adolfo Fritz. E um lembrete aí, tá, pessoal? O nosso Outlet Artesanal Solidário continua com as vendas durante todo o mês de julho. Gostaria de adquirir um produto artesanal? Entre em contato com 11 94738 9953. Repetindo para você, 11 94738 9953. Diretor, uma aguinha, por favor.
Lembrando, pessoal, participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online. Um cruzeiro de 7 dias para o Caribe com um acompanhante. É só se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online. Ativar no sininho para receber as notificações. Muito bom, olha lá. O nosso amigo aqui já... Você já esteve no Caribe? Não. Viu? Uma chance aí. Vamos embora. Gente, siga também as nossas redes sociais. @Cidade Ativa Online no Instagram e Cidade Ativa Online no YouTube e no Facebook. Bom, nós chegamos então ao final do Somos Mais. A gente agradece muito a presença do Carlos Alberto aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Agradecimentos também a todos que participaram, os internautas que estão todos aqui constantemente, né? E a gente espera todos vocês na próxima edição do Somos Mais. Carlos, muito obrigada. Quer fazer mais alguma colocação final? Eu acho que era tudo isso daí. Agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Também agradecendo vocês daqui do estúdio. Eu creio que esse daqui é um de que muitos que vai acontecer ainda. Essa é só uma das primeiras etapas daquilo que Deus ainda tem preparado. Ok. Obrigada pela oportunidade que você nos deu. Eu que agradeço vocês. Okay? Boa noite, pessoal, e até a próxima edição.